Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 16 de maio, o plenário discutiu sobre as escolas municipais de Anápolis que não comemoraram o Dia das Mães. Com a polêmica sobre o assunto, o vereador Jackson Charles começou a elaborar um projeto de lei que obriga essas instituições a celebrar a data no dia respectivo, que é o segundo domingo do mês de maio. Na verdade, nos preocupou muito que, observando desde o ano passado, o Dia das Mães não tem sido comemorado no segundo domingo de maio, conforme existe um decreto presidencial do então presidente Getúlio Vargas, de 1932, que determinou que o Dia das Mães se comemoraria no segundo domingo de maio e virou uma tradição familiar, uma tradição religiosa, uma tradição do povo brasileiro, como diga-se de passagem, e nós observamos que desde o ano passado essa comemoração tem ocorrido no Dia da Família, de forma contraditória, porque no Dia da Família é convidado as mães e distribuído lembranças homenageando as mães. Portanto, vê uma contradição muito grande. Então, nós queremos aqui, diante de ameaças de leis apresentadas no Senado Federal, inclusive pela senadora Marta Suplicy, onde ela quer, de qualquer forma, abolir a figura da mãe e do pai das escolas, nós estamos preocupados. Quero aqui fazer justiça também ao prefeito João Gomes, que ao falar com ele sobre essa questão, ele ficou deverasmente contrariado, mas que me garantiu que não é a intenção da secretaria e que ele não concorda com essa ação. Isso nos tranquiliza um pouco mais. Mas, para garantir que isso não ocorra, não só seja qual for o prefeito que ganhar as eleições ou com a secretária, nós estamos agora apresentando um projeto de lei que obriga as escolas municipais a comemorarem o Dia da Mãe e dos Pais nas suas respectivas datas. O vereador afirmou que não aceita a resposta das escolas de que comemoraram o Dia da Família para agregar todas as crianças. Uma desculpa esfarrapada, porque pode ter uma mãe de coração, pode ser uma avó, pode ser uma tia, enfim, isso não justifica. E outra coisa, nós não podemos fazer com que o macro seja prejudicado pelo micro, entendeu? Eu penso o seguinte, que o Dia da Mãe existe, deve ser comemorado, a figura da mãe é importante até na formação do caráter, eu acredito que aí é um outro problema, um problema inclusive de mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, um problema de conceitos familiares que estão fazendo com que as meninas jovens, por exemplo, passam a ter filhos desordenadamente, sem um matrimônio, sem controle financeiro nenhum, que às vezes precisa abandonar a educação, inclusive do seu filho, para lutar e buscar a sobrevivência dele de alguma forma em outro país. Acredito que é uma outra bandeira que deve ser colocada, mas não por esse equívoco. Nós temos que deixar de valorizar e garantir que as mães tenham essa homenagem, não só as mães, mas também os pais. Nós queremos garantir aqui nessa Casa de Leis as homenagens do pai e da mãe nos seus dias respectivos. Para ele, a data já deveria ser comemorada normalmente e não seria preciso uma lei para regulamentar as celebrações. É até certo ponto constrangedor. Eu acho que não haveria necessidade disso. Acho que existem ameaças, ações fortes no país. Eu acredito que nós temos que defender a Constituição, respeitar a Constituição e cumprir aquilo que a Constituição determina. Mas nós também temos que entender que direitos adquiridos não devem ser prejudicados com novos direitos adquiridos. Então, aquelas pessoas que têm outro pensamento, que adquiriram outros direitos, no sentido de colocar, inclusive, na Constituição, acho que devem ser respeitados. Cada um vive a vida da maneira que ela achar conveniente. Agora, eu não acho correto que esses conceitos e esses princípios e direitos possam prejudicar conceitos importantes, na minha opinião, familiar. Ora, a figura da mãe é importantíssima na formação do caráter de uma criança. Seja ela genética, ou seja ela amorosa, seja ela de coração, mas a figura da mãe é importante. Quantas avós estão fazendo a figura de mãe hoje? Por quê? Porque as filhas estão tendo os filhos jovens, não tem condição de criar e tem, como vocês disseram, tem que deixar os filhos para trabalhar e até em outro país. Mas a avó faz o papel de mãe, até porque a avó e avô também é pai, também é mãe. Então eu não vejo nenhum problema nisso, acho que não haveria necessidade disso, mas diante dos fatos, Marcelo, diante dos últimos acontecimentos, e prova disso foi os últimos envolvimentos aí nas leis que foram apresentadas nessa casa, no que diz respeito ao plano nacional e ao plano estadual e ao plano municipal de educação, que nos deixou assim meio preocupados, e a igreja, por
si só. Todas as igrejas, independente da sua denominação, têm preocupado com isso, porque a figura da mãe e do pai está sendo atacada no sentido de ser abolida, e nós não vamos permitir isso. Cabe a nós agora, enquanto legislador, representante do povo, fazer com que seus direitos sejam garantidos. Se for necessário a lei, como nós estamos apresentando, faremos a apresentação da lei. Jackson Charles disse que tem o apoio de várias pessoas para a aprovação do projeto. Problema não, inclusive manifestações, inclusive de vereadores dos partidos da situação e da oposição. Não tem, você observa que existe essa Casa de Leis tem um princípio maior de valorização à família e aos princípios de forma em geral. Então, a Constituição é municipal. O vereador tem a prerrogativa de apresentar criando o dia de homenagem àquilo que for conveniente. Como cria o dia do empresário, por exemplo, outro dia eu criei o dia do empresário anapolino, né? Agora nós vamos apresentar uma lei garantindo as homenagens do Dia das Mães e dos Pais nas suas respectivas datas, então, ou seja, maio e agosto.